O Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília tem a honra de receber o professor José Ivan Maier de Aquino, egresso do curso de Educação Física da UNB, formado no ano de 1977. Seja bem-vindo, professor. Nos conte um pouco da sua história. Obrigado, Alessandra, pela oportunidade de registrar. Assim, foi um tempo muito bom da minha vida chegar até o UNB. E eu vim para Brasília em 1961, como um garoto de 7 anos, muito animado em procurar espaço para correr pelo Cerrado e brincar por aqui. Nesse período, não tínhamos muito assim o acesso à televisão e jogos eletrônicos como hoje, então eu tive uma alfabetização motora com as características da época. Eram as brincadeiras infantis muito saudáveis do ponto de vista psicomotor. E cresci estudando em escolas públicas do Distrito Federal, na Escola Classe 206, Sul, depois no Colégio do Setor Leste, e que ainda era Colégio Industrial do Plano Piloto, e depois no Elefante Branco, até entrar na universidade em 1972 para o curso de Medicina, meu primeiro vestibular. Então, em janeiro de 72, comecei a estudar Medicina na UNB. E em 1974, no segundo semestre, já começando a ir para o Hospital Universitário em Sobradinho, eu resolvi que não tinha tanta habilidade manual para ser um cirurgião como eu pensava que poderia ser, e tinha uma afinidade enorme com o esporte. Primeiro, como torcedor no setor leste, onde a educação física era muito concorrida, com professores muito gabaritados, uma rivalidade enorme entre os diversos colégios que tinham aqui a introdução do handebol, o atletismo muito forte. E eu era um torcedor que acompanhava aquilo tudo e um fanático pelas aulas de educação física. Mas, em 74, quando eu resolvi mudar para a medicina, para ir começar a trabalhar, então, com saúde, porque até então a medicina me apontava o caminho da doença, e tratar a doença. E por várias razões pessoais, eu resolvi, então, mudar para a educação física e no primeiro semestre, no segundo semestre de 1974, comecei com matérias do bloco de handebol 1, futebol 1, ginástica 1, essas coisas muito práticas que a gente tinha, né? E fui iniciado pelo professor Alcir Braga Sanches no handebol, que foi o que me formou uma memória afetiva muito grande com a modalidade do handebol, que eu até então tinha sido um mero espectador e torcedor. Aos 21 anos, na aula de educação física, na aula de handebol 1, comecei a aprender o handebol e fui atleta dos 21 anos até os 41 anos, paralelo a toda uma vida de profissional trabalhando num banco público que ingressei em 1975, já com mais liberdade de tempo, porque a medicina me comprometia o tempo inteiro de estudo também. E já em 75, querendo casar, passei num concurso do Banco de Brasília e fui aprovado e comecei a trabalhar no mês seguinte ao concurso. Então, fiz o concurso em março e em 75 comecei a trabalhar como escriturário. Trabalhei no BRB durante 25 anos e ao longo da carreira eu pude passar num outro concurso dentro do banco para a carreira de analista de sistemas e métodos também. Então, o banco me financiava o pagamento das contas e a educação física me dava uma alegria imensa como aluno, a vivência no campus do CO, no ginásio de esporte, na pista de atletismo, na piscina, na sala de musculação,
no espaço de convivência é o melhor curso que a gente pode pensar em fazer. Era naquela época assim como a gente enxergava. E o tempo era, como eu tinha já uma quantidade de créditos muito grande, por causa das matérias da medicina, que, enfim, foram absorvidas, né, e da biologia também, foram absorvidas no meu currículo, eu poderia pegar só as matérias práticas e, então, o tempo me sobrava para poder trabalhar e desenvolver a outra atividade, né? Me casei em 1975, já em 76 nasceu o Rafael, que depois de um tempo veio a fazer educação física também na UNB. E era um tempo fabuloso, assim, eu dividia o meu dia entre trabalhar no banco, fazer o curso e treinar o handball assim de madrugada, de noite até meia-noite. A gente treinava com o professor Alci para poder já ir para em 75 disputar os Jogos Universitários Brasileiros. Então, o handebol ele cumpriu um papel na minha formação como cidadão muito importante. As habilidades psicomotoras adquiridas com as brincadeiras de infância do início de Brasília, que iam da carniça ao bandeirinha, ao pique-pega, pique-latinha, essas garrafão, essas brincadeiras, atravessar o lago com canoa roubada das construtoras, depois a gente devolvia, elas me formaram com habilidades motoras e com muita determinação para poder treinar e tudo mais, né? E, do outro lado, dentro da quadra, a gente precisa ter no handball as tomadas de decisão muito rápidas em relação ao comportamento com os adversários e os próprios colegas. É um jogo de equipe fabuloso que eu recomendo. Nessa carreira, em 77 eu terminei então o curso, nós fomos a segunda turma, éramos 9 formandos, porém o Kleber, que ia entre o final do curso e a formatura, veio a falecer num acidente de moto. E eu não mantenho muito contato com os colegas de então, mas com o Tabajara a gente tem alguma... Tabajara Ribeiro de Lavô, que também jogava o handebol junto com a gente, foi para Maceió disputar o Júbis. A gente foi vizinho de bloco lá na 410 Sul, quando chegamos a Brasília, em 61, e seguimos. Ele mudou da biologia para a educação física, eu mudei da medicina para a educação física, ele passou num concurso do Banco Central, eu passei no concurso do BRB, então a gente seguiu muita coisa junto e as famílias tinham, e ainda tem até hoje, uma chacrinha ali em Cristalina. Então, a gente manteve uma continuidade. Não estamos muito próximos, mas seguimos. Os outros eu vejo pouco. Assim, praticamente não tenho mais contato. Nesse período de 1974, a vida durante os cursos era uma boa mistura da prática do exercício físico e de uma iniciação desportiva, era uma predominância da iniciação desportiva, e isso moldou meus primeiros 20 anos de trabalho como professor de educação física. Eu comecei a dar aula num contrato especial que se chamava, na época, de Fundação Educacional do Distrito Federal, que veio a ser a Secretaria de Educação do GDF depois, e fiz um contrato especial entre outubro e dezembro de 1977. Fiz o concurso no final em dezembro de 1977, e já eu e o Tabajara passamos já para dar aula em março de 78. Aí começamos a trabalhar no GDF, então, na Fundação Educacional. Levei uma vida ativa como professor, onde eu me realizei como profissional, eu penso assim, por várias atividades que pude desenvolver, predominância
de iniciação e treinamento em handebol, mas também com passagens pelo CAGE, que era uma unidade de abrigamento de jovens infratores. Então, nas férias, a gente tinha que optar por um lugar para trabalhar, porque no primeiro ano não podia sair de férias, as férias inteiras, tinha que optar. Então, fui trabalhar com menores infratores. Fui, logo 2 anos depois que eu formei, pude trabalhar aos domingos como voluntário com o esporte, o basquete sobre cadeira de rodas. Então, trabalhava aos domingos lá que hoje é a ENAP, que era um ginásio, e aí eu pude acompanhar um pouco dessa vivência com esses esportes inclusivos, né? Depois, como formado em educação física e trabalhando no programa Ginástica nas Quadras, pude complementar o horário em horários mais flexíveis, porque trabalhando no banco e na fundação dando aula, eu tinha que esticar o tempo do modo que desse, né? Então, complementava, às vezes, as 40 horas com ginástica nas quadras, com atividades à noite. E depois, no ano 2000, eu saí do BRB, um programa de admissão incentivada, continuei como professor e passei num concurso do Poder Público Federal, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, em 2006. E dentro dessa carreira, que é muito interessante, eu tive paralelamente o convívio de 2006 até 2012, quando me aposentei como professor, convivendo com essas duas carreiras. E aí tive que optar por trabalhar à noite com a educação física, com a educação de jovens e adultos. Então, eu tinha aulas semanais no Centro Educacional Gisno, com essas equipes de alunos da educação de jovens e adultos, e transformei as minhas salas de aula num espaço de encontro, não para fazer exercício físico, que eu achava que não fazia muito sentido. 50 minutos de aula por semana, com as pessoas saindo do trabalho, com a roupa do trabalho, como adultos. Então, eu procurava estimular o universo da educação física e a empregabilidade, questões ambientais, o preparo para as provas do Enem, que era uma coisa que eu fazia questão da interdisciplinaridade para poder estimular que eles fizessem a prova do Enem, especialmente quando entrou em voga pela política pública o ProUni, o SISU, são ferramentas muito abrangentes de inclusão para esse público da educação de jovens e adultos, né? E como especialista em políticas públicas e gestão governamental, eu estive no Ministério do Meio Ambiente ajudando a implantar o Serviço Florestal Brasileiro. Depois fui para o Ministério da Educação, onde ajudei a organizar a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, e aí comecei a travar um conhecimento mais profundo com a realidade dos nossos povos indígenas, né? E o esporte deles é uma coisa muito séria e importante. E ajudei a organizar uma parte dentro da política educacional do Plano Nacional de Educação, pude ajudar em várias partes dele, da Lei 13.006 de 2014, que eu acho uma das leis mais completas da história do Brasil, uma participação popular muito importante. E isso ampliou a minha relação com o universo indígena também. Daí, em 2014, eu saí do Ministério da Educação e fui para então o Ministério do Esporte. E aí trabalhei na Secretaria Nacional de Inclusão Social. E lá dentro ajudei alguma coisa criando o programa de esporte para a população em situação de rua, na versão do que é chamado de futebol calejeiro, que é uma técnica de abordagem
desenvolvida por um professor de educação física e jogador de futebol argentino, que começou a trabalhar com menores infratores e criou uma espécie de um futebol com 3 tempos. No primeiro tempo se discute a regra, no segundo se joga e no terceiro se repontua de acordo com as regras combinadas no primeiro tempo, né? E é assim, atendendo a um chamado da população em situação de rua, do movimento nacional, eu pude ajudar a desenvolver essa metodologia com as pessoas da política nacional da população em situação de rua, lá no Espírito Santo, com a Universidade Federal do Espírito Santo e o financiamento do Ministério do Esporte, né? E também no Ministério do Esporte, eu pude atender ao chamado do cacique chamado Canato Yalalapiti, filho de um grande líder indígena, que é o Pericumã Yalalapiti, irmão do Aritana Yalalapiti, e fui ao Parque Indígena do Xingu por 4 vezes, na perspectiva de acompanhar os Jogos Indígenas do Xingu pelo Ministério do Esporte, então, como gestor e acompanhando e monitorando aquela política pública, e pude, atendendo ao chamado do cacique Canato, então, e tentar levar 3 modalidades esportivas olímpicas para que fosse desenvolvido no Xingu a canoagem, a luta, porque eles têm uma luta muito potente lá no Xingu, né? Chama Uca-Uca, e também o tiro com arco, que lá é chamado de arco e flecha, então. Então, pude percorrer o Parque Indígena todo do Xingu por essas 4 vezes, em missões muito interessantes, a serviço do então Ministério do Esporte, né? Na carreira de professor, então, me aposentei da Secretaria de Educação em 2012 e continuei trabalhando como gestor e estou até hoje, atualmente, no Ministério da Cidadania, lidando com a economia solidária, que já foi uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, depois virou uma subsecretaria, depois um departamento e agora é uma minúscula coordenação dentro de uma secretaria especial Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva. Então vamos lá tentando sobreviver, pensando na criação das políticas, enquanto eles não me deixam aposentar, eu vou tentando levar essas atividades aí. Mas eu observando a sua história, eu vejo que a educação física ela teve aplicação em várias áreas. O senhor trabalhou com esporte profissional, como professor e como atleta, com esporte amador em escolas, né? O indígena, o inclusivo, que é a cadeira de rodas, menores infratores e situações de rua. Então, a educação física ela teve uma aplicabilidade em várias áreas. E o senhor soube absorver essas áreas todas para o seu curso. Realmente, a educação física ganhou muito com essa troca da medicina para a educação física. E me diz uma coisa. O Centro Olímpico, pela idade que o professor chegou aqui em Brasília, 7 anos, no início da construção, a senhora acompanhou toda a construção da UNB, da universidade. Como é que era a infraestrutura na época? O campus, o Centro Olímpico, a alimentação, o transporte, a organização da dinâmica desses jogos, como é que acontecia? Olha, o tempo da minha chegada aqui, eu pude percorrer desde os bueiros, que a gente entrava
nesses bueiros de águas pluviais, mas que também tinha um pouco de esgoto, entrava num lugar e saía num outro completamente diferente, às vezes até lá na beirada do lago. Conhecia as lixeiras dos hotéis porque fazia coleção de carteira e de cigarro. E ali a gente andava para todo lado. Então eu digo que eu conheci os subterrâneos, a poeira e a instalação das construções e depois a arborização dessas áreas que eram um grande descampado na realidade. No começo, o transporte público era muito precário aqui no Distrito Federal e era frequente a gente ir para a universidade de carona. Tinha pontos de carona no meio do caminho, né? E nós seguíamos da maneira que desse, de bicicleta, de carona, de carro dos amigos. E nós, dentro da implantação da universidade, ali perto de 1963, por aí, eu não acompanhava muito esse universo, porque estava ali como um garoto estudante daquilo que se chamava de ensino primário, que era o nosso primeiro ciclo, ia da primeira à quinta série. Então, de 61 até 66, eu estava ligado a essa história do primeiro ciclo, chamado então primário. E era brincar na rua, era aquelas brincadeiras mesmo de criança, com todo o céu aberto por percorrer. Então não tinha muita ligação. Quando eu entrei no Colégio Industrial do Plano Piloto, que depois veio a se chamar Colégio do Setor Leste, então lá estudei os 4 anos do ciclo que se chamava ginasial. E lá a gente pôde travar contato com o melhor que havia da educação física do país naquele momento. Muitos professores que tinham sido campeões olímpicos ou campeões sul-americanos, pessoas de referência vieram para trabalhar em Brasília e desenvolver aquelas atividades. Então, me focava muito ali. Como era o período de 65 a 68, aí a gente já estava formando uma mentalidade em relação a entender um pouco do que era a divisão entre o civil e o militar, mas ainda com os valores. A gente participava dos desfiles no Eixão com muita alegria, do mesmo jeito que a gente ia para o setor leste para ficar dando um tal de um tacle, que era pular com os 2 pés assim no ombro do outro, ficava parado, imitando o Ted Boy Marino e outras coisas que a gente via pela televisão, né? Mas ao final do ginásio, já em 68, e a ida para o Elefante Branco, que era então o ciclo que se chamava de científico, que é o correspondente ao ensino médio de hoje. Então, a gente já começava a travar contato com o AI-5 no final de 68, as invasões da universidade em 69, a notícia de tiros em pessoas que a gente tinha proximidade e que nem sempre eram muito ligados à política, mas como o irmão do Adilson, que era um colega nosso do setor leste, passou para a medicina também, levou um tiro. Então a gente começava a olhar para esse lado e como a vida no Distrito Federal, em Brasília, nessa época, era culturalmente muito interessante, a gente tinha cinemas como o Cultura e o Brasília que passavam os filmes de Pasolini, de Akira Kurosawa, dos diretores espanhóis, dos suecos, como Ingmar Bergman. O cinema novo estava em efervescência e isso ajudava a formar entre nós uma consciência política e começava a olhar para a universidade a partir disso, né? Mas eu fui entrar mesmo na universidade em 72 e aí nós tínhamos a prática desportiva dentro das matérias do curso aberto que era, junto com cálculo, com química, com biologia.
nós fazíamos também organização social e política brasileira, que era um braço da ditadura correspondente à educação moral e cívica que a gente via no ensino médio e no ginásio, né? E aí já começava um pouco da disputa. Quem era mais assim, envolvido com a política, a gente começava a tentar perceber esses espaços, né? E aí uma efervescência muito grande, mas a educação física, quando a gente ia para o céu ali em 73, eu já ia acompanhando o trabalho de uma equipe de remo do iate. Então, ia para o iate às 5 horas da manhã. Durante um ano, eu pratiquei remo com o professor Dozinho e de lá ele me arrumou meu primeiro emprego de padioleiro, pegava o pessoal que caía no campo de futebol, então assistia aqueles jogos todos de futebol por conta disso. E comecei a me distanciar um pouco, então, da medicina, me aproximar mais ainda da área esportiva. E em 74, quando comecei a virar para no final de 73, começo de 74, fiz um ano de karatê com o Yuji Makiuji, era no CO que a gente fazia. Então, minha ligação com o Centro Olímpico também foi forte nesse período. E aí a gente, então, já usava as instalações, tanto na prática desportiva como na questão do karatê à noite com o Yuji Makiuji. Essas coisas todas foram me formando com alguma bagagem, vamos dizer assim, de capacidade aeróbica, de concentração, de precisão, que o handball serviu para dinamizar mais, né? E aí o ginásio do CO era uma segunda casa para a gente. Saía do ginásio e ia para a sala de musculação com aparelhos daquela época, né, que não tem essa sofisticação de hoje, mas aí a gente começava a conjugar isso tudo. E era muito isso. Nesse período de 70, na década de 70, já estava começando, então, a transição. No final dos anos 70, então, quando eu passei para trabalhar também com a educação física na Secretaria de Educação, que era a Fundação Educacional, aí começaram as primeiras greves do Brasil, por luta por salários, mas também contra a ditadura. E já em 78, eu já tinha minhas equipes do Colégio Gisno, no handball, como campeãs de handball mirim, infantil e juvenil. Em 79, minhas primeiras greves, eu era delegado sindical, mas também pegava os meus alunos do colégio, não fazia chamada, mas ia dar aula na quadra lá na 306 Norte, com quem queria continuar treinando, então discutia politicamente com eles, mas dava atividade, não assinava meu ponto na greve, era delegado sindical, e aí experimentamos toda aquela efervescência, né? Então tive muita ligação por esse lado da política e acompanhando essas evoluções políticas e administrativas, né? E quando na década de 80 eu cheguei a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Em 1985 eu fui técnico e iniciador de equipes no Colégio Marista de Brasília. Trabalhava lá à noite. Já era bancário escriturário e passando num concurso para virar analista de sistemas no BRB, e dava aulas no Gisno, de 6 horas da manhã até ali perto da hora do almoço. Depois fui trabalhar numa escola parque ali na 304 Norte também, que foi um outro universo de ligação com essas crianças da 4ª série até aquela 6ª série do ensino fundamental. Bom, o Centro Olímpico, inaugurado em 1971,
ele completa esse mês de setembro, dia 5, 49 anos. E nós estamos muito felizes em comemorar essa data com o senhor, mesmo que de forma virtual. E como egresso, posso dizer um egresso pioneiro do curso de Educação Física, eu vejo que o senhor representou muito para a sua formação. Não só pela parte prática, mas o professor pôde absorver muito da teoria e aplicar para além das quadras. Quais as lembranças e aprendizado ficaram dos momentos vividos no Centro Olímpico? Foram muitos. O Centro Olímpico é parte da minha vida, como você bem levantou. Eu tinha muito prazer em ir ao Centro Olímpico. Uma coisa fundamental é que as aulas de educação física, o curso de educação física, ele quase que não tem equiparação com outros cursos, como eu já participei de vários. Na UNB eu já entrei 5 vezes para cursos diferentes. Então, quando entrei para medicina, mudei para educação física, não fiz vestibular, mas fiz vestibular para medicina. Depois, em 1979, eu quis juntar o conhecimento da medicina e da educação física e tentei fazer o vestibular, que tinha 2 opções, para tentar cursar um pouco ligado à medicina esportiva, e passei na segunda opção do vestibular para biologia. Então, eu estudei biologia até 81, aí fiz novo vestibular, passei para biomedicina, e não passei na primeira opção para educação física, né? Depois, em 2010, eu fiz o Enem, para testar o Enem sem estudar, e com a vaga remanescente, eu me matriculei na UNB com vagas remanescentes em ciências ciências da saúde, né? E depois fiz também novamente o Enem e entrei para ciências políticas, gestão em políticas públicas, e o outro gestão em saúde coletiva, o curso aproveitando isso. A única que eu não entrei na UNB foi justamente a educação física, mas a minha vivência lá dentro, dentro do CO nesse período todo, pôde, no contato com as modalidades que eu pude trabalhar, conhecer pessoas que eram dedicadas ao que faziam. O espaço amplo do CO, quando você tinha intervalos livres para a gente correr, para ir nadar e aproveitar, nos finais de semana, junto com a comunidade, quando pude participar de projetos de estágio com a professora Solange, que eu tenho muito carinho por ela também, é professora muito dedicada, que gostava muito do trabalho da gente, e a gente da organização que ela dava para o assunto, a discussão pedagógica. Então, tudo isso me ajudou a me organizar como profissional e a me lançar como uma pessoa que pudesse organizar eventos, organizar campeonatos. Eu fui secretário da Federação de Handebol do Distrito Federal e pude apoiar a ida de jogadores aqui que foram campeões brasileiros, infantos juvenis, juvenis na década de 80, vários deles tinham trabalhado comigo. Chegou um ponto que no CO, no início dos anos 80, eu dirigia 2 equipes de handebol, formada por vários alunos meus e de outros professores. A gente fazia o treinamento lá e disputava pelo Clube do Servidor Público Civil, que fica próximo do CO. Disputamos vários campeonatos, e essa geração foi uma geração super campeã do handebol do Distrito Federal, no Brasil todo, com alunos formados pelo Serginho, que é ex-professor, professor do SESC, que era colega nosso. Na época jogava futsal, né, que chamava futebol de salão na época, mas virou um excelente técnico de handebol.
formou uma geração de atletas. E a gente tem o prazer de ver o professor Aldo, que depois foi para a universidade, e outros que entraram no mundo do esporte e do handebol, talvez um pouco por esse tipo de organização que a gente aprendeu e cresceu junto aí, né? Então, o handebol foi uma casa de lazer, de ciência da educação física e do esporte e de formação do caráter também, né? Acho que isso contribuiu para ser quem eu sou com os meus defeitos e acertos. Bem, com toda essa bagagem de vestibulares aí da universidade, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Qual é a mensagem que o professor deixaria para os estudantes que estão hoje matriculados e para aqueles que estão em dúvida na escolha do curso? Que muitas vezes acontece, até hoje essa troca de curso é muito comum na universidade. Qual é a sua mensagem para que ele fique feliz com essa escolha? Olha, se eu pudesse dizer para qualquer jovem hoje que está para entrar na universidade, é que não enxergue a educação física como uma possibilidade de depois entrar num curso que a remuneração é melhor ou que o status é melhor. Entre na educação física por opção, por tentar evoluir com o conhecimento, porque a base de formação para a educação física nos acompanha para a vida inteira. Hoje em dia, eu sou vice-presidente da Federação de Handebol e até hoje eu tento buscar patrocínio para o pessoal das equipes aqui, numa linha auxiliar fora das quadras. Dentro das quadras, a carreira técnica ela é muito importante, ela projeta as pessoas para as diversas modalidades. Então, a organização, as pessoas hoje mais vistas no mundo inteiro são ligadas ao mundo do esporte. Então, o esporte carrega ciência, carrega pesquisa, carrega a possibilidade da extensão com a inclusão social através do esporte, que é uma das maiores ferramentas de inclusão. E o conselho que a gente pode dar é o seguinte: encare como primeira opção, encare como uma alternativa de trabalhar com aquilo que mais realiza o ser humano, que é a nossa versão lúdica do Homo sapiens. Se nós começamos a nos movimentar enquanto caçadores e coletores há milênios atrás, agora nós podemos nos movimentar de modo coordenado nessas sociedades, nessas microsociedades que são as quadras dos jogos, tanto no lazer da pelada de final de semana, quanto numa disputa saudável dentro do esporte. Então, eu não vejo aquela dicotomia que muitas pessoas veem entre o esporte como iniciação esportiva e o esporte pedagógico. Eu acho que um alimenta o outro. O que é importante na carreira da gente é ter o equilíbrio, de que nós vamos formar pessoas para a felicidade, para a cidadania, para a busca daquilo que nos move enquanto sociedade, que é a convivência social dentro de um conjunto de regras. E o esporte é uma escola em si, mas a sala de aula ou a sala de uma academia, elas têm o mesmo componente da educação para a saúde e para a vida. O esporte tem que ser encarado para a vida inteira. Então, se a pessoa não tem a definição de que ela vai ser um técnico na beira da quadra, mas ela pode ser um especialista em política pública de esporte. O Brasil passou por modificações políticas que eu reputo muito preocupantes com relação ao desincentivo ao processo educacional e também ao processo esportivo, como que arrigou a vários campos do conhecimento humano e da vivência.
Então, nós temos que superar essa fase com a continuidade, com a perenidade. Um pequeno vírus que veio causou um estrago na humanidade que conseguiu movimentar de um ano para o outro o maior evento da humanidade, que é uma Olimpíada. Não tem outro evento tão grande como uma Olimpíada por todos os fatores. Quer dizer que a nossa profissão ela está no cerne do que a humanidade faz de mais comum e feliz para todos, embora tenha ganho uma dimensão competitiva muito acirrada, com o uso de substâncias e de comportamentos indevidos, mas a gente tem que reconhecer que a Olimpíada é o grande produto da humanidade, onde ela se encontra em disputa, mas não em guerra. E o Brasil foi capaz de fazer os Jogos Olímpicos aqui, realizar com políticas bem intencionadas e bem direcionadas. Então, não desanimem de jeito nenhum, procurem ser bons profissionais e encarem como a prática do que de melhor podemos fazer em prol das outras pessoas e de vocês mesmos. É muito interessante a sua fala, a sua experiência, a sua vivência, e é interessante destacar que o seu estudo, a sua graduação, foi nos anos 70, um ano de muitas regras, certo? E essas regras não impediram do professor levar a educação física para esse lado social e inclusivo. Inclusive, não tinha essa inclusão toda num vestibular para a educação física na época. Existiam provas específicas para a educação física. E isso não impediu o senhor de levar a educação física para indígenas, para cadeirantes, menores infratores, e trabalhar a educação física em todas as suas possibilidades, usando esse lado forte que a gente percebe social, de preocupação com o outro, preocupação com o ser humano. Isso é muito bonito. E eu falo não só em nome do Centro de Memória, mas a Faculdade de Educação Física hoje, né, que foi inaugurada em 97, a partir do curso de graduação de Educação Física, que antes um departamento da Faculdade de Ciências da Saúde. Essa faculdade tem muito orgulho em ter o senhor como um ex-aluno que soube explorar todas as possibilidades do curso na sua carreira. Mesmo tendo algumas restrições na época, soube interpretar e usar disso no ambiente de trabalho. Nós agradecemos muito a sua participação. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar com os jovens do nosso Distrito Federal.